Um levantamento divulgado pelo IBGE revela que a fome esteve presente em 3 milhões e 200 mil lares brasileiros no ano passado. A taxa passou de 6,9% em 2004 para 4,1% em 2023. Esse número de domicílios passou por privação de alimentos algumas vezes durante o período analisado no estudo, entre os meses de outubro a dezembro. Nesses casos, a escassez afetou não só os adultos, mas as crianças e adolescentes. Em 2023, 72,4% dos mais de 78 milhões de domicílios brasileiros encontravam-se em situação de segurança alimentar. 27,6% possuíam algum grau de insegurança. Já a insegurança alimentar grave foi notada em 4,1% do total de lares. As regiões Norte e Nordeste foram as mais afetadas, segundo o Instituto. Vamos ao debate. Caio, os dados sobre a fome melhoram a imagem do governo Lula? Pelo contrário, viu, Leandro? Olá para você, olá ao doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Na verdade, eles desmontam uma das grandes narrativas, não apenas das eleições de 2022, como também do lulopetismo. Eu tenho aqui na minha frente a matéria da CNN Brasil. Insegurança alimentar, fome atinge 3,2 milhões de lares brasileiros em 2023, diz IBGE. Só que o número que realmente interessa, para o meu argumento aqui, é a evolução desse número ao longo do tempo. Vamos lembrar que aqui são dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão responsável pelos dados oficiais. Antes, até o ano de 2013, isso era feito pela POF, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar, que é uma pesquisa muito complexa, que avalia aí o grau de nutrição dos lares, ela acompanha as famílias por um tempo grande, esse tipo de coisa. E aí o que é interessante nós observarmos? Quando a gente pega, por exemplo, o dado de 2013, esse foi o momento em que o Brasil esteve melhor no combate à insegurança alimentar, governo do qual o Dr. Zé Eduardo fez parte. Naquela época, 22% dos domicílios possuíam algum grau de insegurança alimentar, 3% deles insegurança alimentar grave, que nós chamamos de fome. Pois bem, quantas vezes nós não ouvimos Lula da Silva falar que o PT acabou com a fome no Brasil? Isso é mentira. É mentira. A ONU não reconheceu isso. O que houve foi que o Brasil saiu do mapa da fome, certo? Agora, esse mesmo lulopetismo que alcançou esse índice de 22%, depois provocou aquela crise que foi a maior recessão econômica da história do Brasil, em 2015, 2016, uma retração econômica na ordem de 7%. E qual o resultado disso? Quando se faz essa mesma pesquisa no ano de 2018, aqueles 22% de insegurança alimentar saltam para 36%, certo? E o que é mais curioso, se nós retrocedermos ainda mais, isso não consta aqui da notícia da CNN Brasil, mas eu apurei, e são dados oficiais da pesquisa de orçamento familiar, quando o PT assume o poder aqui no Brasil em 2004, esse índice de domicílios que possuíam algum grau de insegurança alimentar era de 34%. Portanto, o PT pega o Brasil com 34% de insegurança alimentar e entrega o Brasil com 36% de insegurança alimentar, se gabando de ter acabado com a fome, quando na verdade manteve a situação estagnada, se é que não a piorou. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vem a pandemia, e, infelizmente, os trabalhos do IBGE são temporariamente suspensos. Ou seja, você só tem uma nova pesquisa oficial sobre a fome no Brasil divulgada agora, referente aos dados de 2023. E o que acontece? 27% dos domicílios ainda possuem algum grau de insegurança alimentar. Isso ou seja, a questão da fome, ela diminui, certo? De 2018 para 2023, ao contrário da narrativa de que havia 33 milhões de famintos no Brasil. Lembram desse dado de 2022? Outro dado, haviam 20 milhões de famintos um ano antes. E aí depois, outro instituto, todos esses não dados oficiais, sim, redes de pesquisadores de universidades federais, financiados aí por ONGs ligadas a pautas progressistas, incluindo ONGs com financiamento estrangeiro,
todas elas falando que nós supostamente estávamos tropeçando em famintos, inclusive usando isso como pretexto, como fez a bancada do PT na legislatura passada, para propor o quê? A tributação da exportação de gêneros alimentícios, para supostamente esses produtos serem vendidos mais baratos aqui no Brasil. Então, caro telespectador, os dados do IBGE mostram, mentiram para você na eleição. Não havia 33 milhões de famintos. Isso é mentira descarada. Agora, eu quero ver quais vão ser os órgãos de comunicação, né, os veículos de mídia que vão se retratar por terem enganado a população brasileira. E isso não fazia sentido nenhum. Vocês sabem por quê? Porque a administração anterior, o governo anterior, pegou 11 milhões de lares atendidos pelo Bolsa Família e entregou a sua administração com 22 milhões de lares. Ou seja, dobrou a abrangência do programa. E mais, você sai de uma realidade de R$ 191 em valores corrigidos para um pagamento de R$ 600 por mês médio. Ou seja, você triplicou o valor. Portanto, essa narrativa, tanto do combate à fome, do lulopetismo, como da fome na administração anterior, ela cai por terra com essa pesquisa do IBGE. Zé, a pesquisa é positiva para o governo Lula? Olá, Leandro, olá, cara, mas é evidente que não dá para brigar com números, né? Eu posso encontrar outros argumentos, entremear de situações. Não, os números são claros, veja. Em 2013, durante o governo Dilma, que foi quando foi feita a pesquisa, havia 32,2% de segurança alimentar, ou seja, o governo Dilma, que vem depois de 2 governos do Lula, foi o que apresentou nas pesquisas comparadas o melhor nível de segurança alimentar, 77,4% da população. Claro. Em 2018, vamos lembrar que Dilma Rousseff sai em 2016, e eu tenho então 2 anos de governo posterior a isso, e teve realmente um período de crise econômica, etc. Mas talvez a despreocupação nesses 2 anos tenham levado a uma elevação substantiva comparativamente ao próprio governo Dilma Rousseff em 2013. Vamos lembrar que em 2013, final de 2013, quando é feita a pesquisa, já tinha a continuidade do governo Lula e Dilma. Né? Em 2014, nós tivemos a eleição, Dilma fica pouco tempo no segundo mandato. Em 2018, nós tínhamos 63,3% comparado com 77,4% de segurança alimentar, ou seja, tinha caído 14%, uma coisa muito grande nesse período. Posteriormente, agora, no governo Lula, numa pesquisa que é feita em 2023, de outubro a dezembro, nós temos uma recuperação disso. É evidente que é uma recuperação, os números não mentem, né? Nós temos uma situação de redução da insegurança alimentar de 36% para 27%, de 46% para 41%, e uma subida de segurança alimentar. Isso é absolutamente claro e induvidoso. Né? Então, isso é um número. É óbvio que foi bom para o governo Lula, porque mostra já algum resultado imediato das suas políticas que efetivamente não estavam sendo fielmente cumpridas no período anterior. E vou dizer mais, até arrisco dizer, vai cair mais. Nos outros anos vai cair mais, eu não tenho dúvida, claro, por força dos programas sociais que estão sendo desenvolvidos eficazmente pelo governo. Agora, vamos imaginar o seguinte, insegurança alimentar. Eu posso ter insegurança grave e insegurança alimentar. Ou seja, insegurança alimentar em si é um problema realmente de alimentação, de falta de comida, né? Que eu posso só falar como fome. E vejam só, por exemplo, em 2018 eu tinha 36,7% da população com insegurança alimentar, mas 4,6% dá o quê? Dá mais de 40% da população. Se eu aplicar 40% no total de brasileiros, eu vou chegar a quanto? Mais ou menos aquilo que foi dito na eleição. Ou seja, onde é que está a mentira? A insegurança alimentar é fome. Claro, ou seja, é um padrão de desnutrição acentuado. Ou será que não? Que a insegurança alimentar é uma segurança? Né? Então, veja, eu não vejo problema nenhum em analisar os números sem a gente colocar outros dados. E, veja, não estou nem discutindo eleição. Podemos até discutir eleição, pegar os dados que serviram naquela época, etc. Mas estou vendo esses números. Esses números são cristalinos. Ele demonstra efetivamente que no governo Dilma 2013, eu tinha uma situação de 2 anos já de mandato,
ou praticamente quase 3 anos do primeiro mandato de Dilma Rousseff, depois de 8 anos de Lula, numa situação privilegiada. Depois de 2 anos do término do governo Dilma, eu tenho uma queda brutal e uma recuperação no começo desse governo, que, a meu ver, tem muito a ver com as promessas sociais que foram feitas e estão sendo executadas pelo governo. Então, é óbvio, né, que, claro, se eu quiser, números eu posso fazer o que eu quiser, a ginástica que eu quiser, eu posso dizer, olha, mentiu no passado, mentiu no presente, mentiu no futuro, vai mentir, não vai fazer, isso é ilusão, o IBGE dá dados errados, sei lá, eu posso falar tudo, mas os números que estão dados, eu não tenho nenhuma razão para desconfiar do IBGE, que é formado por um corpo técnico muito consistente, me parecem muito claros, apontando esse indicador positivo já no primeiro ano do governo Lula. Se fosse feito em 2024, ao final de 2024, eu acho, sinceramente, que isso vai reduzir ainda mais. Quando chegar após 4 anos, vai reduzir mais ainda. Claro, porque há um governo que tem preocupação social. Há governos que não têm. Há governos que não se preocupam com a fome, preocupam-se com outras coisas, né? E aí vai um pouco da ideologia, da visão política de cada um, defendê-los ou aceitá-los. Eu, pessoalmente, acho que combater a fome é algo correto. Está bem o governo Lula e esses números, obviamente, o colocam numa situação favorável e, portanto, devem ser reconhecidos como tal. Agora, senhores, qual o erro do Brasil no combate à fome? Vou começar com o Caio. Bom, primeiro, mentir sobre o combate à fome. Pelo amor de Deus, Zé Eduardo. Seguinte, se os números são referentes a 2023, significa que a situação alimentar do brasileiro, ela vem como herança do governo anterior. E o que nós temos? A diferença da pesquisa de 2018 para 2023. Em 2018, com dados coletados de 2017, é importante colocar isso, tanto que é POF 2017/18, certo? Você tinha 36% dos domicílios com algum grau de insegurança alimentar. Esse número evolui para 27%, ou seja, você tem uma queda de 1/3 na insegurança alimentar. Isso é fruto das políticas do governo Temer e do governo Bolsonaro. O Lula simplesmente recebeu essa situação. A situação que Temer recebe é muito pior e ela se reflete na pesquisa de 2017 e 2018. Poxa. Não. O que o Lula fez em 6 meses de governo para reduzir em 10% a fome no Brasil, Zé? Pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum. Quem aumentou o Bolsa Família de R$ 191 para R$ 600, de 11 milhões de lares para 22 milhões de lares, não foi o Lula. O Lula pegou o Bolsa Família, acho que em R$ 600 e agora está em 681. Já é algum crescimento, mas não é expressivo. Agora, sabe o que é um dado oficial também? Que 2020 foi o ano em que menos brasileiros estiveram abaixo da linha da extrema pobreza. E por que isso? Porque o governo federal pagou, em coisa de 8 meses, 10 anos de Bolsa Família. 300 bilhões de reais com o auxílio emergencial. E depois foi incrementando o programa de transferência de renda, que se chamou Auxílio Brasil, e depois voltou a se chamar Bolsa Família. Essa é a verdade, pessoal. Governo Lula, 2004, 34% de insegurança alimentar. 2017, ressaca do governo Dilma, 36% de insegurança alimentar. E insegurança alimentar não é fome. A fome é a última escala, é o estado mais grave da insegurança alimentar, que tem aí 3 níveis. Então, a gente precisa esclarecer o debate público. O que aconteceu no Brasil? Além do menor índice de extrema pobreza em 2020, segundo dados oficiais da FEBRABAN, 38 milhões de pessoas foram bancarizadas num espaço de 18 meses. Significa que essas pessoas agora pertencem a um sistema financeiro que é mais fácil o Estado brasileiro prestar assistência social a elas. Isso não é mérito do Lula. O Lula, na verdade, é um mentiroso confesso, flagrado em vídeo, às gargalhadas, mentindo sobre dados da fome no Brasil, falando sobre crianças miseráveis. Então, Zé, eu não sei se o lulopetismo continuará mentindo no futuro, mas mentiu sim no passado e mente no presente. Tem um podcast muito famoso em que ele fala lá descaradamente: o PT acabou com a fome no Brasil. Nunca. Sempre houve aí uns 3 milhões de lares, alguma coisa desse tipo, em estado de fome. É tudo mentira. Até no que eles falam que eles são bons, não passa de uma narrativa. E assim, isso pode ser demonstrado analisando os números do IBGE. E que bom que eles vieram, porque eles substituem os números mentirosos sobre a fome de estudos que tinham viés político, tinham viés eleitoral e influenciaram muito
o processo eleitoral e o voto das pessoas em 2022, infelizmente. Zé, você tem a palavra agora. Eu gostei dessa análise do efeito ressaca, Caio. Eu achei tão interessante. O problema é que ele muda, né, de acordo com a conveniência da argumentação. Você veja, em 2018, Dilma que deixou o governo em 2016, os altos índices seriam uma ressaca depois de praticamente 2 anos no governo dela, né? Ou seja, ela fez uma ressaca. Aí, o governo Bolsonaro, que reconhecidamente não era um governo comprometido com políticas sociais, com exceção do último ano do governo, em que ele, para tentar ganhar as eleições, abriu as burras e os cofres públicos, Bolsonaro era contra a Bolsa Família, você sabe disso, não é? Falava que não era Bolsa Esmola, não era isso, etc. Então, no último ano, para ganhar as eleições, ele fez o que pôde lá. Mas aí agora não é o governo Lula, é o efeito ressaca Bolsonaro. Quer dizer, quando é ruim, mesmo 2 anos depois, vale para Dilma. Quando é Bolsonaro, é imediato, né? O Lula que está, talvez o Lula esteja prejudicando a parte social. Olha, vamos olhar os números com seriedade e buscar ter um pouco de isenção, né? Eu diria o seguinte, é claro que essa pesquisa que foi feita de outubro a dezembro de 2023 já mede os primeiros esforços do governo Lula. Talvez pegue o último ano do governo Bolsonaro, em que ele abriu as burras. Então, ele abriu as burras para tentar ganhar a eleição. Talvez. Isso tem que ser mensurado, tem que ser analisado. Não que tenha sido uma política, não que ele tivesse preocupação. Não, ele queria ganhar as eleições. Isso o mundo sabe, vamos ver a imprensa, isso é fato notório. Agora, vamos ver. O Lula pegou o governo em 2004, 2 anos depois, você colocou com 34%. Em 2013, ele entregou com 32%, ou seja, com uma redução da insegurança alimentar, com uma elevação brutal da segurança alimentar para 77,4%. Ou seja, o governo Lula trabalhou de 2004 até 2010 e Dilma deu continuidade até 2016, essa medição é de 2013, mostrando que estava tendo uma política social adequada. São os números que falam, não posso mudar isso. É claro que eu posso tentar construir, porque esse pensamento, eu tenho que ser sincero, será que essa abertura de burras do governo Bolsonaro para ganhar as eleições, sem nenhum projeto influenciou? É provável que tenha influenciado, eu tenho que reconhecer isso. Agora, dizer que o governo Bolsonaro, desde o primeiro minuto ao último segundo, tinha essa preocupação, não é verdade. A história não nos permite dizer isso. Eu tenho que buscar ser isento quando eu analiso. Não adianta eu querer torcer os fatos para dizer esse só faz besteira, esse está sempre errado. Não, vamos olhar. É fato que o governo Lula implementa uma política social até pelo perfil do seu governo. É fato que ele pegou em 2002 o governo com um índice, em 2004 foi medido, e entregue em 2010 em outro, e Dilma dá continuidade. Por isso que em 2013 eu tenho um melhor índice. E depois disso, durante o período do governo Temer, Dilma saiu em 16, depois de uma grande crise, é verdade, etc. Mas fosse um problema governamental, poderia ter, não conseguiu recuperar, a situação foi agravada. E agora no governo Lula melhora. Ora, como isso não pode ser visto como favorável a ele? Eu tenho que sempre procurar medições para dizer, não, isso, o governo não faz nada certo, o governo está... Não é assim. Eu acho que a gente tem que procurar e olhar com certo equilíbrio, com certa racionalidade as situações. Eu posso não gostar de um governo. Eu posso não gostar, por exemplo, de Jair Bolsonaro ter aberto as burras do governo no último período para tentar ganhar as eleições. Mas eu sou obrigado a reconhecer que talvez essa estratégia eleitoreira dele, que não era de convicções, porque ele sempre foi contra o Bolsa Família, os primeiros anos de governo mostravam isso, podem ter tido uma consequência nesse processo que foi aí aprofundado, melhorado, aperfeiçoado pelo governo Lula, que tem uma convicção, que aliás foi quem lançou o Bolsa Família e foi muito criticado por setores da direita, da extrema-direita, como Bolsa Esmola, era um negócio que tinha que ser abolido, ensine a pescar e não dê o peixe. Lembra disso? Eu lembro. No entanto, quando a água bateu no fundo e as pessoas perceberam a correção desse programa social, tiveram que, no último ano de governo, aplicar todo o dinheiro, pouco importante, inclusive a estabilidade fiscal, né? Porque queriam ganhar a eleição e nem assim ganharam. Lá nem assim ganharam. Então, esse quadro, para mim, eu acho que exige certo cuidado, racionalidade, isenção e não tentar trabalhar com os números de uma maneira que eu não possa dizer que a ressaca vale para uns e não vale para outros, que o efeito é diferente para lá e diferente para cá. Eu acho que os números se explicam. Evidentemente, o governo Lula tem uma eficácia, um comprometimento maior com políticas sociais, essa é a sua bandeira, e os resultados começam a aparecer. E até podemos marcar, Leandro, um novo debate com a nova pesquisa quando ela tiver. Eu gostaria de estar junto com o Caio para mostrar a queda do que vai acontecer. E aí não sei como é que ele vai ler os números, mas eu vou achar bastante curioso. Vou ceder agora 1 minuto para o Caio e depois para o Zé. Ok, senhores?
Caio. Eu vou ler os números com a literalidade deles. E, inclusive, Zé, talvez como parlamentar, né, Jair Bolsonaro tenha sim feito oposição ao Bolsa Família, da mesma forma como Lula da Silva fez oposição ao Plano Real. Esse sim, o projeto responsável, né, por melhorar de forma substantiva a renda dos brasileiros. Mas como presidente, assim como Lula como presidente não combateu o Plano Real, Bolsonaro, pelo contrário, todos os anos havia incremento no orçamento do Bolsa Família, contrariando o seu argumento. E da mesma forma, 2020 é o segundo ano do governo Bolsonaro, foi o ano em que houve o maior projeto de transferência de renda no Brasil. Como eu disse, uma década de Bolsa Família paga em alguns meses. Esse valor continuou a ser incrementado de forma paulatina, de forma consistente, até chegar ao ponto de pagar o triplo do que pagava na era do lulopetismo ou do governo Temer. Então, esses são os números. Agora, como a nossa audiência vai discernir entre eles, eu acho que eu fui bem claro mostrando que tudo que o PT entregou com uma mão, ele tirou com outra. Zé? Você é um argumentador que pega situações, eu diria, e não é verdade, que o Caio teria cometido um ato falho quando comparou Bolsa Família e Plano Real e falou, Plano Real, este sim é um plano sério. Não, eu acho que o Caio acha que o Bolsa Família é um plano sério, tanto que ele falou que o Bolsonaro implementou. Apenas foi um lapso língua, vamos chamar assim, do Caio. Porque é tanto sério a Bolsa Família como eu posso reconhecer a seriedade no Plano Real. Ou seja, as pessoas têm todo o direito de dizer, olha, aqui errei, aqui acertei. O que eu não acho que é justo é se apropriar das ideias do outro. O que eu não acho que é justo é dizer, atacar a vida inteira um certo programa e depois, na hora das eleições, quando percebe que a população e o mundo viu a Bolsa Família com bons olhos, mudar o Bolsa Esmola e passar a incrementar o Bolsa Família. Isso eu não acho legal. Claro. Agora, houve avaliações erradas em relação ao Plano Real? Eu acho que houve sim. Agora, isso não torna mais sério que o Bolsa Família, que é um programa que foi reconhecido mundialmente como sério.